Sobre o Chico, quando ele irá reencarnar novamente? Ele disse, né, até foi para a amiga dele aqui de São Paulo, a Nena Galves, e o marido dela, o Francisco Galves. Esse ano o Francisco Galves retornou à vida espiritual, com quase 100 anos. Nossa. E Dona Nena está firme aí no Centro Espírita União, em São Paulo. No centenário de Chico Xavier, que a Federação Espírita Brasileira fez um congresso de homenagem em Brasília, nós estávamos todos lá presentes, e ela nos contou um fato muito curioso. A Dona Nena hospedava o Chico aqui em São Paulo, ele vinha se tratar, ele fazia acupuntura aqui em São Paulo, todo mês. O Chico era adepto da acupuntura e da homeopatia também. E ele se hospedava na casa dela, ela mora ali perto do Pacaembu, e um dia ele tinha o quarto dele, onde ele ficava hospedado. Ela desceu as escadas e viu o Chico chorando na mesa do café. E ela ficou assim, apavorada. Disse: Chico, você está chorando, está passando mal? O que é que houve? Ela mesma nos contou isso. E ele falou assim: não, Nena, não estou passando mal, não é nada não, é porque eu estou chateado com uma coisa. Disse: mas por que você está chateado? Não, porque agora de manhã eu recebi de um enviado espiritual uma resposta de nosso Senhor Jesus Cristo. E eu fiquei chateado com ela. Mas por que Jesus ia te desagradar, Chico? Não, porque eu havia pedido a ele que depois da tarefa de Emmanuel reencarnado aqui em São Paulo, no século XXI, que a gente invertesse de novo. Que eu reencarnasse de novo no Brasil, que Emmanuel voltaria para o plano espiritual e nós continuássemos essa tarefa no século 22. Eu havia pedido isso ao nosso Senhor e eu acabei de receber a resposta negativa. Jesus não permitiu que eu voltasse ao Brasil no século 22. E ela então perguntou: não, mas por quê? Porque ele mandou dizer para mim que ele me espera reencarnado em Jerusalém no século 22. Então, o século 22 trará surpresas com Chico em Jerusalém, já imaginou? Pena que tá longe pra gente, né? Né, Guru? Longe em termos, né? Depende de se olhar a big picture, a gente chega lá. Será? Agora, será um século diferente. Então. Pensa bem. A gente tá com 40, Guru. Tem mais 80 anos ainda pela frente. Tu vai estar com 120? Mas aí ele tem que nascer ainda. Até 2220, né? Não, 2120. Então. Tem chão aí, hein, Guru? Tem chão, hein? Quem sabe a medicina não avança. Caramba. Impressionante. Ele tinha um índice de acerto muito alto, né, com a psicografia, que chegou a ser até aceito por juízes, né? Acho que eu não sei, mas acho que é um caso inédito na história. Foi um caso inédito na época, mas não foi só um. São cerca de 6 casos. 6 casos em Minas Gerais, São Paulo, Mato Grosso do Sul e Goiás, em que as psicografias do Chico Xavier foram aceitas como prova. Inclusive, um deles eu estava presente em Uberaba quando ele recebeu um rapaz que havia se suicidado, era dono de uma farmácia em Curitiba, e os pais do rapaz estavam acusando a noiva de assassinato. E o rapaz se manifesta pelo Chico, confessando o suicídio e que ele estava muito perturbado no mundo espiritual e mais perturbado ainda, além da culpa de ter premeditado o suicídio, porque ele conta tudo que se passou com ele. Ele havia quebrado na farmácia, estava envergonhado de assumir que a empresa faliu perante o pai, e ele programou se encerrar dentro da farmácia, tomar determinado medicamento, sabendo que ninguém ia socorrê-lo, porque a farmácia só iam aparecer funcionários na segunda-feira, quer dizer, não teria chance de ninguém socorrê-lo.
E ele, através do Chico, vai dizer que estava muito, muito mal. E pior ainda porque os pais estavam acusando a noiva de ter o assassinado. E ele então inocenta a noiva, pede pelo amor. E eu estava lá, eu chorei muito, porque foi muito Não, emocionante. é muito incrível, né? Os coisa pais assim. estavam lá. E choraram muito do lado, porque o Chico era assim, as reuniões públicas dele eram sextas e sábados, à noite. Começava às 8 da noite e não tinha hora de terminar. Igual aqui em São Paulo. Começou às 8, você não sabia que hora que você ia embora. E geralmente era 4 horas da manhã, 3h30 que acabava, né? Então, normalmente, nessas reuniões, ele recebia 10 mensagens particulares, além da mensagem de um benfeitor. Dessas 10 mensagens, a maioria eram famílias que não tinham nem noção do que é o espiritismo, mas que estavam sofridas de ter perdido entes queridos, que estavam passando pela dor da partida de um ente querido. E iam mesmo muito necessitadas de uma palavra. E a maioria delas o Chico nem conhecia, isso que era mais interessante. Às vezes ele fazia questão de lê-las também. Ele ficava psicografando sem parar, não tinha tempo para tomar uma água, um café, um chá, nada disso. Ele começava pontualmente às 8 e não parava essa psicografia que ia até às 3 da manhã, 3h30, 4 horas, sem parar. Aí ele quando acabava, a última mensagem sempre era um benfeitor espiritual. Aí ele enxugava o rosto, tomava um chá quente ou um café, e ele fazia questão de chamar a pessoa e ler a mensagem. Então ele falava assim, a mensagem é de fulano de tal, a carta, ele falava, a carta é de fulano de tal para ciclano ou ciclana. Às vezes a pessoa estava lá fora, não tinha conseguido entrar no centro espírita, porque o grupo espírita da prece era muito pequeno. E tinha um jardim onde as pessoas entravam, uma parte externa, e vamos dizer assim, o recinto da reunião, vamos dizer que seria no máximo 3 vezes o seu estúdio. No máximo, não mais do que isso. Tinham grandes janelões, que as pessoas ficavam amontoadas na janela, acompanhando o Chico psicografar. E quando ele terminava, ele fazia a leitura chamando a pessoa. Às vezes a pessoa estava lá na rua, porque ela não... As reuniões tinham 600, 700 pessoas. Eram muito concorridas, essas reuniões em Uberaba. Aí tinha que sair alguém lá de dentro e ficar gritando o nome da pessoa. Fulano de tal, fulano de tal. Aí de repente vinha o casal ou a pessoa em prantos, porque ela tinha acabado de descer do ônibus. Você está entendendo? E ali esses pais se debulharam ali em lágrimas ao ver a notícia do filho. E o Chico ainda falou com eles, olha, vocês têm que acabar com esse processo. Não esqueçam a moça. E o rapaz pede, pelo amor de Deus, não prossigam com essa acusação indébita. Ela não tem nada com isso, a culpa foi toda minha. Eu escolhi esse caminho da partida do corpo físico e eu estou amargando grandes dores por causa disso, por conta disso, né?